Oi, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo certo? Certo com vocês? Bom. Bora para nossa aula? Vamos voltar aí um pouquinho e aí fechar 100% nossa memória e preservação? Super de boa. E a gente já começa o quarto trimestre hoje também. Não, gente, eu falei para vocês que mesmo a gente... Eu sei que a gente não encerrou 100%, mas que vocês são muito bons. A gente já tinha visto, a gente já tinha conversado, foi super tranquilo. A gente vai só passar a encerrar agora 100% e começar a próxima, tá bom? Rapidinho. Bom, como a gente já estava falando, né? A cultura, ela acontece de forma racional, certo? Até a gente vai voltar um pouquinho para facilitar a próxima aula de culturas midiáticas, tá? Porque culturas midiáticas que a gente vai entrar, é bom a gente ter aí isso na cabeça, tá bom? Então, bora lá. A cultura, ela acontece no racional, né? Então, o ser humano, ele é um ser racional e, por ser um ser racional, ele produz cultura, certo? Ele produz a sua cultura a partir dessa racionalidade. A cultura e a memória, elas só vão ser possíveis por conta da abstração e da articulação, que são capacidades cognitivas que a gente adquire, como a gente estava falando, né? Já nas aulas anteriores, que a gente vai adquirir durante o processo, né, de evolução e que elas vão dar para a gente a capacidade de conseguir separar as coisas, né, e articular e conseguir lidar com os fatos que estão acontecendo, certo? E isso vai começar a fazer com que a gente retenha memória, né? A memória individual é a minha lembrança, né? Tem até alguns autores que vão chamar de lembrança e não de memória. Ela é minha lembrança, ela é o que eu sei, o que eu passo, as experiências que eu passo e que eu guardo, né, como uma lembrança. O que vai importar para a sociologia é a memória, e para a antropologia é a memória coletiva. A memória coletiva, ela só vai acontecer a partir da linguagem. Então, a língua, ela vai ser muito fundamental para que a gente possa construir memória coletiva. Por quê? Porque é quando eu tenho a minha memória, né, vocês têm as memórias aí de vocês, cada um vai ter, né, a sua memória, e a memória de cada um vai ser socializada a partir da fala, e a gente vai construir uma memória do grupo, né? Então, a gente tem às sextas-feiras a nossa aula de sociologia, e juntos estamos aí construindo uma memória coletiva. Obviamente que a experiência de cada um vai ser individual e vai estar ali sob as experiências mesmo, né? Não tem, acho que outra palavra para usar, é de cada um. Tipo, eu estou no meu quarto e eu consigo ouvir os passarinhos. Talvez a Jéssica não consiga ouvir os passarinhos, então isso não vai fazer parte da memória individual dela sobre esse momento, né? Mas dentro da nossa memória coletiva, a gente está construindo aqui, né, essa relação a partir da linguagem, né? Para a sociologia, o interessante vai ser o que se repete. Então, as tradições e essa parte racional mesmo, e essa memória que vai ser passada geracionalmente, né? Aqui tem o trecho que tem na apostila de vocês, da Marilena Chauí, perdão, sobre a cultura fazer parte desse campo dessa transformação racional, né? Porque para Chauí, o mais importante ali da cultura no ser humano
né, a característica do ser humano que vai conseguir gerar essa cultura, a chave do estudo dela é a racionalidade humana. Então, a capacidade de raciocinar do ser humano vai gerar a cultura. Para ela, essa é a chave de tudo, né? A nossa memória, como a gente já estava comentando, é essa relação entre nós, entre eu mesmo e eu e vocês, né? Relação do indivíduo com o coletivo. A nossa memória coletiva é um tesouro em comum. Então, quando a gente, por exemplo, está aprendendo história, né, a gente está aprendendo o nosso tesouro em comum e dividindo essa memória coletiva. Então, eu não estava em 1500 quando, né, Pedro Álvares Cabral aí chegou, ou 1532 quando Martim Afonso construiu a Vila de São Vicente, mas é o nosso tesouro em comum, faz parte da nossa memória coletiva, né? E isso vai ser uma parte na verdade, vai ser um instrumento para construir identidade também, né? Que vai ser um elemento, a memória vai ser um elemento da cultura, certo? Que vai construir a identidade, por sua vez, né? E aí a gente sabe que tanto a cultura quanto a memória, ela precisa que alguém se lembre. Então, quando a gente está falando sobre essa lembrança, a gente está falando sobre a valorização, certo? Dessa cultura e dessa memória, né? Até por serem construções. Então, às vezes, eu tenho memórias que eu posso, memórias coletivas que eu posso ressignificar também, né? Como o que aconteceu com Black Lives Matter, né? O Black Lives Matter, uma das partes do movimento, estava derrubando estátuas, né, de personalidades históricas que foram responsáveis por genocídios, certo? Porque eles estavam em busca de reconstruir uma narrativa, de ressignificar a narrativa e de trazer à tona uma memória que foi propositalmente apagada, que é esse histórico, né, genocida dessas personalidades. Deu para entender, gente? Tá tudo tranquilo, né? É mais uma revisãozinha. Bom, a linguagem, como a gente já falou, ela vai ser a ferramenta que vai possibilitar a existência da cultura em qualquer agrupamento social. Por quê? Porque ela vai permitir que eu conte para você, que você conte para mim e que juntos a gente conte para os nossos filhos e por aí em diante, que a gente passe adiante, que a gente troque essas experiências e essas tradições, né? A gente aprende, a gente fala, geralmente essas tradições elas são passadas de forma oral. Eu não estou falando só quando a gente fala de um grupo nativo da Amazônia, mas Papai Noel é uma tradição que a gente não lê sobre. A nossa mãe conta pra gente, o nosso pai conta pra gente, certo? Isso faz parte da nossa cultura, isso a gente vai passando aí para frente, sabe? E isso dá para mostrar pra gente a importância que a oralidade tem no nosso dia a dia, né? E a importância que ela vai ter na manutenção da identidade cultural. Porque se a gente saber escrever, a gente aprende a falar, né? E o ser humano que, por exemplo, que não sabe escrever, ele obviamente vai ter diversas dificuldades na sua socialização. Porém, ele não vai ser impedido de socializar, né? O ser humano, na verdade, que fala, né? E aí eu não estou falando falar só da fala emitindo som. A linguagem de sinais também é a língua de sinais, né? Também é uma língua e ela também é completamente válida e vai funcionar e vai preencher todos esses requisitos e todos esses tópicos que estão aqui inseridos, né? Na verdade. Vou continuar na língua de sinais, inclusive, porque vocês sabiam que na língua brasileira de sinais, que foi o que eu estudei na faculdade, né? Nas duas faculdades, eu estudei a língua brasileira de sinais, a estrutura não é uma tradução da língua portuguesa, muito pelo contrário, né? A estrutura gramatical ela é diferente, a forma como você
tipo, os gêneros, a forma como você constrói a frase, né? A forma como você se expressa, se você faz gestos grandes ou pequenos, né? Tudo isso da língua brasileira de sinais, em todas as línguas de sinais, mas eu vou falar mais da brasileira porque é o que eu estudei na faculdade, fazem dela uma experiência única. E aí, quando você insere a criança, né, surda, dentro da língua brasileira de sinais, ela cria uma identidade a partir daquela língua. Então, sabe como você tem o seu nome na língua brasileira de sinais? Que, óbvio, você pode fazer o sinal do nome, né? Tipo, Mari. Beleza, fiz meu sinal, ok. Agora, quando eu estou inserida dentro daquele grupo de surdos, o meu nome, eles não vão ficar sempre fazendo, tipo, Mari. Eles vão me dar uma característica, certo? Eles vão associar em mim alguma característica, certo? Que vai fazer com que eles me reconheçam como Mari. Então, por exemplo, o Kalani, né? Que vocês podem perguntar para ele até, mas a característica dele é isso, por conta do óculos. Então, o óculos não é uma característica muito marcante no Kalani? Todo mundo que conhece o Kalani sabe que o Kalani usa óculos, não sabe? É que eu nunca fui inserida nesse grupo, então, portanto, eu não tenho um apelido, né? Que seria o meu nome / apelido. O K já foi, então por isso que eu estou usando ele como exemplo. Mas, tipo, todo mundo que vê o Kalani usando óculos. Por isso que quando foram colocar ele, né, dar ali o símbolo que representa ele, o símbolo teve a ver com óculos, né? Às vezes tem a ver com o cabelo, né? Então, eu tive uma professora que o símbolo dela era cabelo. Por quê? Porque ela tinha um cabelo muito grande, né? E um cabelo muito grande, muito loiro. E aí, dentro lá da escola de surdos que ela estudou, o apelido dela, né? O símbolo que se dá. Oi, Eric, o símbolo que se dá para retratar ela era o cabelo, né? Que usavam. E aí você vê que assim, isso faz parte da construção de uma identidade. Isso faz parte, né? E esse ser humano ele vai ser moldado a partir da língua que ele está inserido, né? A partir dos elementos culturais daquele ambiente. E a língua vai ser um dos fundamentais dele, um dos fundamentais. A linguagem escrita ela é também fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Tanto que, quando a gente tem a linguagem escrita, é quando a gente passa a contar a história, né? Porque antes da invenção da escrita, é pré-história. Depois da invenção da escrita, é história. Certo? Tudo bem, imagina. Né? É aí a história. E isso, na verdade, vai ser um mecanismo que a gente vai usar tanto para escrever e dar acesso para futuras gerações aí, né, a memória, porque agora a memória escrita, né, é um documento, certo? É uma prova de que aquilo existiu, digamos assim, mas também ela vai ser usada para jogos de manutenção de poder, né? Porque a memória também está ligada ao poder. Então, a gente tem, a partir, né, da valorização de certas memórias e da desvalorização de outras, uma dominação cultural assimétrica, onde as memórias de uns vão ser mais importantes que as memórias de outros. E essa desvalorização desses processos provocam a desvalorização de identidades culturais. Então, de novo, eu volto a citar o Black Lives Matter, né? Durante ali os protestos do Black Lives Matter, quando eles estavam botando abaixo essas estátuas e etc., que representavam pessoas que promoveram muito sofrimento, né? Eram donos de escravo, eram pessoas que promoveram genocídio, né, de nativos indígenas, né, norte-americanos e etc.,
a intenção dessas pessoas era falar, olha, vocês ignoraram a nossa memória até aqui. Agora vocês não podem mais ignorar. Certo? Agora não dá mais para vocês ignorarem isso e vocês vão ter que olhar e falar, não, eu tô falando, não, a minha memória também é importante. Não é a sua memória que é mais importante que a minha, né? E para isso, a gente cria alguns órgãos, como a Unesco, como o IFAM no Brasil, né? Que o objetivo vai ser proteger e resgatar essa memória e de todos os grupos. Então, o que acontece vai ser o quê? Que eu vou começar a perceber que a relação, né, não tá legal, que a relação tá uma relação abusiva, tá uma relação tóxica, né? Que a gente tem. Aí lembra da aula na aula de cultura erudita e cultura popular? Que a gente vê que a elite ela define o que é cultura ou não. Então, a elite também vai definir o que deve ser lembrado e o que não deve ser lembrado. E aí vão chegar e falar assim: não, isso vai acabar com a diversidade cultural, isso é prejudicial, isso não é legal. E vão criar órgãos, instituições para preservar a cultura, né? Para preservar a memória. Não só a memória de quem está no poder e que está conseguindo preservar de uma forma tranquila, mas a memória também de quem não está no poder e que não é porque não está no poder que não deveria ter essa memória validada, né? E aí uma das formas que a gente tem de preservar essa memória é através do patrimônio. Porque o patrimônio, tanto histórico quanto artístico e o cultural, ele vai servir para imortalizar uma cultura, independente se essa cultura ela é considerada uma cultura oficial ou marginalizada também, né? O patrimônio ele serve como uma referência. O patrimônio ele pode ser um patrimônio material, ou seja, uma coisa que eu posso pegar, uma coisa que eu posso tocar, uma coisa que eu posso visitar. Então, a gente tem a Bolsa do Café, por exemplo, em Santos, que é o Museu do Café. Ele é um patrimônio material, certo? Ele é um museu, eu consigo visitar, eu estou indo lá e ele me serve para quê? Ele é protegido para quê? Para preservar a memória, ok? Dessa fase do Brasil. Então, o café foi muito importante para o Brasil, aquele prédio foi muito importante para Santos, né? O café foi muito importante para Santos. E aí eu preservo aquele lugar e eu promovo ações educativas naquele lugar para fazer com que todas as pessoas que passem por lá entendam qual foi a importância desse lugar e entendam que isso faz parte da construção da nossa identidade. Que sem aquele lugar, Santos não seria Santos que a gente conhece, por exemplo, né? E eu posso também ter um patrimônio imaterial, como, por exemplo, o acarajé, ou o frevo, ou uma festa como a festa do Bumba Meu Boi, né? Que são patrimônios imateriais, são patrimônios que eu não consigo pegar, mas que são modos de se fazer, modos de se viver, que são modos de criar. Então, o acarajé, ele tem todo um processo de criação que está muito ligado à cultura afro-brasileira e que representa, né, aquela camada que quando você vai, por exemplo, para. Eu tive a oportunidade no ano passado. Passado? Eu acho que passado. Passado. Foi no ano passado. De ir para Porto Seguro, né? Que na Bahia. E aí você. Você não. Tipo, não é uma coisa que você pede, tipo, no fast food ou acarajé. Na hora que você vai comer o acarajé, tem todo o processo, elas contam a história, elas estão vestidas, né? As baianas estão vestidas a caráter, certo? É todo um elemento ali, o óleo que você vai usar, a forma como você vai fazer a massa, o ingrediente que você vai usar, de onde vem aquele ingrediente. Tudo isso faz parte daquele modo, perdão, é um modo de você fazer uma coisa que vai estar atrelado a uma memória de um grupo, né? No caso do acarajé, é do grupo afro-brasileiro, principalmente focado na Bahia, né? No caso da festa de Bumba Meu Boi, tá muito atrelado ao folclore do Nordeste. No caso do frevo, a Pernambuco, certo? E por aí vai. Para proteger, a gente tem algumas instituições como o IFAM, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 1937 pelo Getúlio Vargas
Quando ele foi criado, o Getúlio tinha a intenção de proteger a memória, óbvio, né? Mas a gente não tinha ainda essa ideia de tanta diversidade, tá bom? O Getúlio tinha a intenção de proteger a memória do Brasil. Ele achava que era importante a gente proteger a memória do Brasil, que era muito desvalorizada, mas a gente não tinha ainda o conhecimento que a gente tem hoje de entender que a memória do Brasil passa por diversos, né, lugares e passa por diversas formas de expressão e culturas, né? E por aí vai. Então a gente tem ali no princípiozinho uma memória bem ali embranquecida, né? A gente não tem uma valorização muito da influência afro-brasileira e indígena naquele momento. A partir da década de 70, a gente começa a ter uma influência ali, né? E uma reivindicação, na verdade, dos afro-brasileiros e dos indígenas, certo? E aí, na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição vigente, que é chamada de Constituição Cidadã, a gente tem no artigo 216, que na apostila de vocês aparece num quadrinho vermelho, né? Uma parte falando só sobre o que é o patrimônio. Então, o patrimônio cultural brasileiro são bens de natureza material ou imaterial, né, tombados individualmente ou em conjunto, né, que vão fazer referência a uma identidade, a uma ação, a uma memória de diferentes grupos da sociedade. Então, pode ser as formas de se expressar, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras como quadros e estátuas, né? Os objetos, os documentos, as edificações, como um museu, como a Ponte Pêncil, né? E demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais e conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, como, por exemplo, o centro de Paraty, o centro de Santos, né? O Pelourinho em Salvador, certo? Aí é paisagístico, artístico, pode ser a Serra da Capivara, né? Arqueológicos, sítios paleontológicos, né? Lugares ecológicos e científicos também, certo? Finalizamos assim tranquilamente. Vocês já tinham visto tudo isso. A gente só não tinha colocado nessa ordem de raciocínio, vocês perceberam? Bom, enfim. Podemos continuar? Alguém só dá um okzinho aí, tipo, pode continuar, professora, tá tudo certo. Podemos, obrigada, Raíssa. E a gente vai agora para o que eu acho que é a matéria que vocês vão mais gostar de falar e vão mais identificar, que é a cultura midiática. Vai ser, acho que, a matéria mais fácil para vocês, porque é o nosso dia a dia. Basicamente, né? A gente não pode escapar da mídia. Então, eu tenho o poeminha aí do ladinho do Paulo Leminski, né? Que é entre a dívida externa e a dúvida interna. Meu coração comercial alterna. E a gente começa falando o que é mídia. Mídia, né? Na verdade, o termo mídia vai vir originário do inglês e ele vai chegar no Brasil no século XX. Essa palavra, né, tem uma origem que já dá ali uma ligação com a dominação cultural. Por quê? Porque o inglês, ele deriva do latim, né? A palavra mídia deriva do latim e o português também deriva do latim. No Brasil, ao invés de a gente pegar a palavra derivada do latim, né? E aí provavelmente ela seria do gênero masculino, né? A palavra a gente usaria o mídia, né? Ou os mídias, que nem Portugal usa, a gente usa como? A gente usa a mídia, as mídias, porque a gente usa a versão abrasileirada do inglês, que é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Porque a gente não faz uma videochamada, a gente faz uma call, a gente faz um job, certo? A gente dá um feedback.
não é? A gente faz essas coisas. A gente não vai... Achei que alguém tinha falado alguma coisa, desculpa. A gente tem muitos termos em inglês que a gente usa no nosso dia a dia como se não existissem termos em português. Eu acho que o que eu mais gosto, que eu acho que realmente é uma sacanagem a gente usar em inglês e não usar em português, é o mansplaining. Eu acho, tem aquele tweet, né, tipo meme, que é tipo, por que a gente usa mansplaining quando a gente podia usar homem palestrinha? Então, acho que o que mais explica, né, essa dominação cultural a partir da língua, certo? Por quê? Porque eu tenho várias palavras em português que eu poderia usar e que às vezes eu nem uso, porque eu prefiro usar em inglês. Porque a minha cultura está dominada por essa cultura, né, anglo-americana, digamos assim. E a mídia vai ser o instrumento que vai fazer que vai promover essa dominação. Então, a mídia tem um papel fundamental nos processos de interação social, né? Alguns autores, como Ottaviani Giannini, e na apostila de vocês eles citam outro autor, eles não citam Ottaviani Giannini. Eu fico muito triste. Calma aí que eu vou abrir aqui para lembrar o nome de quem eles citam. Não é o Bezerra. Tem uma hora que eles citam o Bezerra, mas essa hora não é o Bezerra. Cadê? Calma. É o Herbert Marshall McLuhan, né? O filósofo Herbert Marshall McLuhan, ele vai falar em aldeia global. Esse termo não só aparece no Herbert, certo? Ele aparece em outros autores também, que estão falando sobre globalização, que é uma coisa que vocês viram lá no primeiro ano, lembra? Que vocês viram globalização? O Eric viu comigo porque ele estava no primeiro ano da manhã, e a gente viu isso, né? Mas vocês devem ter visto no segundo semestre, mais ou menos na metade do segundo semestre. Vocês devem ter visto globalização, imperialismo, hegemonia, etc. Né? Durante esse processo, esse estudo sobre globalização, a gente chega na conclusão, né, de que quanto mais globalizado, mais o mundo se torna uma aldeia global. Que é o quê? O fato da gente estar conectado o tempo inteiro, a todo momento, e cada vez mais próximo, apesar das distâncias. Então, as distâncias físicas agora, elas estão cada vez mais curtas, por conta do rápido acesso que a gente tem às outras pessoas, né? Então, o processo, ele continua o mesmo, né? Eu tenho um emissor que envia uma mensagem que chega para um receptor. E esse receptor, ele faz a devolutiva, né? Ele dá o feedback, certo? E aí, qual que é a chave aí, perdão, da mídia? A mensagem agora, ela está instantânea, certo? Então, o emissor, o canal que ele vai usar para transmitir essa mensagem, né, vai ser uma coisa muito mais pessoal. Então, eu não preciso fazer mais um comercial na TV para vender um produto, né? Vocês já viram as Kardashian fazendo comercial na TV? Não faz. Ela faz post no Instagram. E o post dela chega diretamente para mim porque eu sigo elas. Porque eu faço parte dos 200 milhões de seguidores da Kylie Jenner. O que eu vou fazer? Podia deixar de seguir? Podia, mas enfim, não vou. E aí a mensagem dela chega diretamente para mim sem passar sem passar por um meio de comunicação grande, como uma TV, um jornal e etc. Né? As redes sociais contribuem muito por isso. E quanto mais próxima essa ligação, mais, na verdade, a gente tem essa aldeia global se formando, se materializando, certo? Bom, eu só vou terminar isso daqui, eu só vou terminar esse slide aqui, tá? Porque na semana que vem a gente começa a indústria cultural, que aí a gente vai passar um tempinho nela, porque é uma teoria
né? Muito importante, muito querida por mim e intensazinha. Mas vamos terminar a comunicação de massas, tá bom? As ciências sociais, elas não estão interessadas no seu Twitter. Elas estão interessadas na plataforma Twitter, tá? Elas não estão interessadas no seu WhatsApp, mas na plataforma WhatsApp. Por quê? Porque são como esses aplicativos, como essas plataformas, elas são utilizadas para fazer essas comunicações em massa. Então, não é o seu Instagram que vai ser um objeto de estudo do sociólogo, né, do cientista social. Vai ser o Instagram como uma plataforma onde essa comunicação de massa ela acontece, certo? Então, assim, as comunicações de massa, elas usam, né, na verdade, os meios de comunicação para projetar uma cultura de massas e promover a padronização cultural. É importante que a gente entenda que a cultura de massas é diferente da cultura popular. A cultura popular é aquela tradição que surge ali a partir do povo. Então, por exemplo, volto a repetir, né? O frevo. O frevo é uma tradição que surge naquele momento de uma forma orgânica, certo? E faz parte da cultura popular. Agora, a cultura de massas não. Ela é um produto cujo objetivo é ser espalhado por o máximo de pessoas possível, né? E que esse máximo de pessoas possível recebam essa informação, recebam esse conteúdo, não analisem esse conteúdo, não tenham qualquer tipo de informação crítica a partir desse conteúdo, porque é um conteúdo muito rápido, né? É um conteúdo que não tem profundidade, certo? E que vire aquele mingauzinho, ok? E promova a padronização cultural. Certo? Então, a gente tem, por exemplo, de novo, infelizmente, vai ser o exemplo da nossa aula inteira de indústria cultural. Provavelmente, mas as Kardashians, né? As Kardashians, elas são ali as mestras de fazer isso. Elas utilizam os meios de comunicação para projetar uma cultura de massas e elas promovem a padronização cultural. A Kim Kardashian, a Kylie Jenner, não. Não é a pessoa. A pessoa é apenas mais uma mercadoria. É a indústria para quem elas trabalham, tá? E aí você vê, a Kylie Jenner bateu ontem como a Kardashian mais seguida, né? A Kylie Jenner, no caso, mais seguida. Ela tem mais de 200 milhões de seguidores. É uma pessoa, é uma jovem adulta de 23 anos produzindo para 200 milhões de seguidores. Eu tenho idade dela, né? A gente tem ali pouquíssimos meses de diferença. Se pensar, quando eu paro para pensar muito, que eu tenho ali em média, né, uns 400 alunos, né? Então, que tem 400 pessoas que escutam o que eu falo, eu já fico meio tipo, meu Deus, que tipo de conteúdo eu estou produzindo para eles, que tipo de aula eu estou dando para eles, etc. Para promover um conteúdo que tenha conteúdo, né, e que seja crítico e que acrescente para vocês, se eu estou me preocupada com 400 pessoas, atingindo 400 pessoas, mais ou menos, a Kylie Jenner atinge 200 milhões de pessoas. É uma pessoa produzindo conteúdo para 200 milhões de pessoas. E aí, gente, o que acontece? A massificação dessa produção que vai ser usada para influenciar os indivíduos por intermédio das informações veiculadas pelos meios de comunicação. Eu posso influenciar para o bem ou para o mal. Eu posso, por exemplo, ter a Lady Gaga, que foi, eu li uma matéria hoje, que dizia que a Lady Gaga foi fundamental para a virada do Biden na Pensilvânia, que o apoio dela para o Biden e o conteúdo que ela produziu, né, para os eleitores. Sim, depois do show, sim. Que o conteúdo que ela produziu para os eleitores, certo? Para incentivar o pessoal a votar e etc., foi fundamental para que a Pensilvânia
virasse, né, azul aí, tivesse feito aquela virada. E para a quantidade de gente que votou por carta. Outra coisa que eu li, mas isso já faz mais um tempo, é a Ariana Grande, que na turnê que ela fez em 2019, ela tinha, tipo... Você vai num show, você tem, tipo, stand de merchandising, né? Ela tinha um stand de merchan e um stand de registre-se aqui. E ela estava registrando, assim, centenas de pessoas por noite, né? Às vezes, milhares de pessoas por noite, né? Dependendo aí de onde que ela estava fazendo show, certo? Ela estava registrando milhares de pessoas por noite e esses números, né, foram números que foram fundamentais também em diversas cidades aí dos Estados Unidos, né, para o voto, para a votação, para as eleições que aconteceram agora, certo? Ela, através do Instagram dela, vinculava informações. O Chris Evans criou um site para incentivar o voto. Isso, Madu. E aí você vai vendo todas essas opções aí para o bem, né? A gente tem também opções para o mal, né? A gente também tem momentos em que isso, na verdade, não é legal. Onde a gente tem, por exemplo, o próprio Trump, né? Que o Twitter agora tá com... A gente deu tanta risada. Mas o Twitter, ele tem, tipo, a verificação de se é verdade, né? Então, tipo, quando você coloca uma coisa que não é verdade, tipo, alguma coisa importante sobre Covid, sobre eleições, etc., o Twitter mostra, tipo, olha, isso aqui não tem nenhum dado confirmado. E aí o Trump tava postando, e aí o Twitter colocou o aviso de, tipo, olha, isso aqui... Exatamente, os tweets estavam sendo bloqueados, Madu, isso mesmo. Os tweets dele estavam sendo bloqueados, entendeu? E ele estava usando o Twitter, que é a ferramenta que ele usa. Esse bloqueio do Twitter veio há um mês atrás. Nos últimos 4 anos, ele usou isso de forma indiscriminada, né? Colocando o que ele quisesse, e aí influenciando as pessoas como ele quisesse, influenciando inclusive o pessoal aí a fazer protesto para parar de contar voto numa democracia, certo? E aí é o tema, né, da apostila 3 de vocês, né, democracia, etc. Mas é o que aconteceu, galera, tipo, eu posso ter uma coisa que está usada para bem quanto para o mal. Ou um jornal de TV, um jornal impresso até, não que exista um jornal impresso mais, mas um portal de notícias, né? Eu tenho esses vários portais de fofoca que vão espalhando aí independente. Eu posso ter, ao mesmo tempo que eu posso ter, tipo, a Kim Kardashian usando a influência dela para conseguir perdão e passar a reforma a reforma penitenciária nos Estados Unidos. Eu também tenho a Kendall Jenner fazendo propagandinha racista para Pepsi, tipo. Eu posso ter de tudo, né, dentro da cultura da mídia. E aí, semana que vem, a gente vai começar a estudar sobre como funciona essa indústria e sobre os dois caras que vão, na verdade, sacar que a mídia virou uma indústria, que, tipo, a notícia, né, que o cinema, que a música virou uma indústria e não tá mais só, não é mais arte, faz parte de uma indústria, tá bom? Quer estudar para a próxima aula? Vai ouvir uma Anitta, uma Lady Gaga, uma Ariana Grande, vai ouvir uma Ludmilla, certo? Vai ouvir os top 50 aí do Spotify para pegar o quê? Que eu quero que vocês percebam. Na sonoridade das músicas, que é tudo muito parecido. Tá bom? Até semana que vem, pessoal. Beijos. É isso. Tchau, gente.